cerca de 45 segundos, meu pacote de enrolador automático Nikon D700 e a bateria principal. Minhas baterias recarregáveis para outros medidores Gauss também. O único medidor funcionando era o meu medidor Trifield, tinha uma bateria Duracell de 9 volts. O que me preocupou é que quando testei um campo eletrostático com o Trifield indicava que não havia nenhum presente. Tentei descarregar o efeito no do veículo, minhas leituras magnéticas dos instrumentos mostraram deflexão em escala total. Troquei meu instrumento para ler RF sem movimento do medidor, indicando uma deflexão zero, que indicava que minha função de movimentos do medidor analógico estava funcionando. Desde este caso, comprei um medidor de Gauss, que é um instrumento analógico semelhante a um medidor de bússola. Também comprei uma tela transparente plana com limalhas de metal suspensas em óleo e um cubo com limalhas de óleo e metal. Desde esse caso, comprei um medidor de Gauss, que é um instrumento analógico semelhante a um medidor de bússola. Também comprei uma tela plana e transparente com limalhas de metal suspensas em óleo e um cubo com limalhas de óleo e metal. Estes destinam-se a mostrar uma imagem das linhas de fluxo magnético. Se você viu as leituras da bússola no relatório, não importa onde colocávamos a bússola no campo magnético, ela apontava para o norte, indicando um possível monopolo magnético, somente para o sul, o que não é possível com nossas tecnologias atuais. Podemos produzir isso em laboratório por alguns microsegundos. Aqui estão alguns dos meus pensamentos sobre este caso. O vídeo que mostra a parte do estojo com a viga entrando pela janela está incorreto. Na verdade, iluminou toda a seção frontal do carro até os postes das portas, tanto do motorista quanto do passageiro. Este foi um daqueles casos em que eu gostaria de ter mais 3 EES e um número semelhante de físicos com PhD ao meu lado tentando explicar o que estávamos vendo. Espero que isso lhe dê algumas dicas para esse caso, pois havia tanta coisa acontecendo que era difícil reunir todos os fatos. Pedi à testemunha para entrar e trocar o filtro e o óleo às minhas custas, mas ele não o fez. Com certeza seria bom entregar o filtro de óleo a um laboratório e eles explicariam um filtro de óleo monopolo. Tivemos alguns orbes ao lado de outros carros que magnetizaram partes dos veículos. Agora pedimos para fazer a troca de óleo e a troca de filtro. Nosso laboratório observou mudanças estranhas na química dos óleos, com alterações nas partículas no filtro também. Tishuk Modeling reconfirmou o aspecto, luz sólida, mais recentemente com um membro do conselho da MUFON que havia me contatado. Espero que um relatório atualizado seja publicado pela MUFON sobre este caso intrigante, que reflita mais completamente os aspectos da luz sólida. Eu escrevi o texto acima, em relação ao caso de Port Jervis, em julho de 2018, mas ainda não conseguimos clarificar as questões levantadas aqui. Estou ansioso para ver um relatório detalhado sobre o caso de Port Jervis de 2009 que elabora totalmente os aspectos de parada do carro, e o alegado aspecto da luz sólida. Que o relatório BASS elabore isso. Outro aspecto interessante da história da Popular Mechanics é o lançamento do artigo de revisão de 2009 preparado pelo Dr. Christopher Kitt Green, que examinou eventos nos quais as pessoas podem ter sofrido ferimentos em relação à exposição a OVNIs ou o APS. Lembro-me de que o Dr. Green entrou em contato comigo vários anos após a publicação em 2005 do meu livro, Hair of the Alien, focado no caso Peter Curry. Eu presumi que ele estava interessado no trabalho de DNA que eu descrevi no livro. Naquela época, eu só conhecia suas conexões anteriores com a CIA, a chamada história do aviário, e algumas das lembranças de Jacques Vallée sobre ele em seus primeiros periódicos de Forbidden Science, Ciência Proibida. Eu não estava interessado em colocar a pesquisa do caso Peter Curry muito profundamente em uma possível órbita clandestina, por isso aconselhei o Dr. Green que os principais detalhes sobre o caso e a pesquisa estavam no meu livro e nos meus blogs, e que se ele estivesse interessado em mais detalhes, me avisasse. Ele nunca me retornou sobre este assunto. Dado o momento de seu relatório de revisão sobre casos de lesões, ponderei se ele pudesse ter interesse em exposições alienígenas, lesões e efeitos biológicos. No meu livro, Hair of the Alien, descrevi sintomas adversos que Peter Curry teve em seu encontro de 1992, durante o qual ele pode ter ingerido uma possível carne alienígena.
Fiz uma comparação dessa experiência com a do Credo Mútua Sangoma Zulu, onde ele descreve a ingestão de carne alienígena, e o que parecia ser uma forma de choque anafilático, um elemento bizarro, mas sugiro que você leia os detalhes descritos em PGS 166 a 168 do meu livro. Os detalhes são um pouco gráficos, então não os compartilharei aqui, além do contexto detalhado ser necessário antes que se possa levar esses elementos a sério. Com relação à revisão do Dr. Green, meu colega Kate Basterfield destacou que os únicos casos australianos, e havia apenas 3, não pareciam se qualificar como casos de lesões humanas relacionadas a encontros com OVNIs, o APS. Na verdade, eu investiguei cuidadosamente um dos casos e conversei com as testemunhas, um casal finlandês que presenciou um evento OVNI, o AP em 1971 perto de Gladstone, Queensland, um envolvendo aparente tempo perdido, e uma jornada interrompida que pode ter envolvido um possível teletransporte. O carro foi afetado com possíveis danos relacionados à pintura. Veja meu livro de 1996, The Oz Files, The Australian UFO Story, The Oz Files, a história australiana dos OVNIs. Quanto aos casos australianos de um tipo mais convincente que parecem envolver ferimentos, em relação a um encontro OVNI, eu poderia ter fornecido a ele alguns dados de casos mais explicados. Por exemplo, o seguinte caso. 3 homens, Bob L. e O. W. e Brian K. tiveram esse encontro nos arredores de Cooktown, Queensland, em 17 de maio de 1959. Eles estavam caçando crocodilos de barco em uma área de pântano. Às 4:30 da manhã, eles atiraram em 3 ou 4 crocodilos quando sua atenção foi atraída para um zumbido penetrante. Um enorme objeto circular apareceu de repente. Ele pairava no nível mais alto da árvore, a cerca de 100 metros de distância. O objeto, estimado em cerca de 50 metros de diâmetro, parecia ter o formato de uma bola de futebol com janelas de meia-lua. Parecia estar emitindo algum tipo de vapor. O avistamento durou cerca de 20 minutos, período durante o qual os homens permaneciam escondidos na grama alta. Brian K. e W. se levantaram durante o avistamento. O OVNI acabou se movendo em um semicírculo, depois se levantou lentamente e desapareceu em alta velocidade. Todos os 3 homens discutiram o evento extraordinário, mas concordaram em não falar com ninguém sobre isso. Bob L. alega todos os tipos de efeitos físicos graves como consequência dessa experiência. Ele alega que Brian K. morreu logo após o avistamento. Ele acha que foi devido ao fato de K. se levantou durante o incidente. Ele não sabe o que aconteceu com W. Bob alega que o encontro levou à perda do uso de suas pernas, dores de cabeça severas, perda de visão esporádica e distorção da fala, além de um problema de impedimento de fala existente. Ele teve ampla hospitalização e alguma institucionalização, todas as quais vincula direta e indiretamente à sua experiência em 1959. Eu entrevistei Bob L. durante 1976. Ele ainda estava com um grave impedimento de fala. No entanto, o evento OVNI e o histórico pós-evento foram contados com alguma lucidez, embora com dificuldade. Se os traumas pós-evento estavam de alguma forma relacionados ao incidente de 1959, agora é impossível determinar. Muitas circunstâncias complicadas tornaram insustentável a determinação de qualquer relação de causa e efeito. Eu sempre fui um defensor da pesquisa científica aberta sobre o mistério OVNI. Portanto, espero que, eventualmente, possamos obter uma investigação mais transparente sobre o fenômeno, mesmo de organizações governamentais, aeroespaciais e científicas, do que a dominada agora por narrativas secretas e restritas. Chegar ao coração do mistério OVNI será beneficiado por uma abordagem colaborativa aberta. A abordagem secreta pode em breve ser ofuscada pela mudança radical em organizações e indivíduos sérios de pesquisa científica aberta, que vem se acelerando nos últimos anos, em direção a um exame mais sensato do mistério